E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ver a resolução da atividade que eu passei na aula passada. Para melhor visualizar, a gente vai utilizar o Tinkercad. Basta pesquisar aí no Google, no Firefox, no seu navegador, por Tinkercad. E aí é só logar. Eu recomendo que vocês coloquem aqui contas pessoais. Então loga com a conta do Google mesmo. E essa é a tela inicial do Tinkercad. Com ele você pode fazer diversos projetos, desde circuitos elétricos ou projetos em 3D e assim por diante, certo? Ele é utilizado para várias coisas, mas aqui a gente vai focar na parte de circuitos elétricos. Então, vamos criar um novo circuito. A gente vai trabalhar com circuitos. Então, vamos ver o projeto da aula passada. A proposta da aula passada era que vocês simulassem um semáforo. Ou seja, com a programação que vocês fizeram, quando se colocasse o programa no Arduino, ele deveria fazer isso. Acender o LED vermelho, apaga o LED vermelho, acende o verde, e apaga o verde, acende o amarelo, e depois apaga o amarelo. E aí fica indefinidamente, certo? Essa era a proposta. Aqui é importante prestar atenção para as portas ou os pinos digitais que os LEDs estão ligados. No caso do LED vermelho está ligado à porta 12, o LED amarelo à porta 11 e o LED verde à porta 8. Então vamos lá para o nosso código. Eu não irei colocar o código em si, irei construir com vocês passo a passo, porque eu acho que é mais fácil vocês entenderem. Vou voltar aqui e aí vai em criar circuito. O Tinkercad, pessoal, ele simula um circuito real. Então, tem várias peças, você consegue simular de maneira bem aproximada a realidade. Então, vamos lá. Nosso semáforo é constituído por uma placa Arduino Uno, que eu vou colocar aqui, e uma protoboard. E aí na protoboard, para quem não conhece ainda, 5 pinos na horizontal, eles são interligados. Então, tem uma conexão só. Na vertical, os pinos não estão conectados, ok? Tanto aqui, nesses aqui, como aqui. Já aqui do lado, tenho aqui o sinal de mais e outro de menos. Na vertical, quando a gente coloca o mouse sobre o orifício, a gente vê que todos estão interligados na vertical. A mesma coisa para o negativo. Do outro lado também, quando eu coloco aqui em qualquer orifício aqui do positivo, vão estar todos interligados. Então, o próximo passo, o Arduino precisa de uma bateria, né, pessoal? Então, vamos colocar uma bateria para ligar o Arduino. Se bem que a gente só vai simular, então não é necessário, ok? Só para simular não é necessário, por quê? O Arduino, ele funciona tanto com a bateria como ligado ao computador, com essa entrada USB. Para simulações, a porta USB é suficiente. Agora, se você for fazer um projeto mais completo, que o Arduino não possa ficar ligado ao computador, o ideal é que tenha uma bateria para alimentar o Arduino. A bateria é ligada aqui nessa entrada aqui. Então, o que é que vai ter mais? Vão ter 3 LEDs, vamos colocar eles aqui. Vou modificar a posição do LED, rotacionar o LED com essa opção aqui, rotaciona, e aí vou colocar o LED desta forma, para que uma das extremidades do LED seja conectada de um lado e a outra do outro. Atenção, eu não posso, em hipótese alguma, ligar o LED assim. Por quê? Porque aqui na horizontal, esses orifícios aqui estão interligados, ok? Então, por isso que eu preciso ligar o LED desta forma aqui. Deixa eu só invertê-lo. Então, vou ligar o LED vermelho aqui.
E aí você pode copiar e colar no seu computador. Ó, veja que o LED está selecionado. Então você copia e cola, porque são 3 LEDs, né? Pronto, vamos colocar cada um no seu lugar, né? Copia e cola novamente. E aí, os LEDs estão selecionados, você pode mudar a cor do LED. Então, vermelho em cima, vamos colocar aqui a cor verde, né? E essa, a cor amarela. Ok? Os LEDs, pessoal, eles têm uma corrente de funcionamento, ok? Então, por isso, eu não posso ligar diretamente ao Arduino. Eu preciso colocá-lo um resistor para limitar essa corrente. Ele funciona com 20 mA. Tanto os LEDs possuem uma corrente de funcionamento, como as entradas do Arduino também possuem uma corrente máxima de funcionamento. No caso do Arduino é 50 mA. Então, para você não correr o risco de queimar o Arduino, é interessante que você limite essa corrente, certo? De funcionamento. Senão você corre o risco de queimar o Arduino. Então, deixa eu só colocar esse resistor em outra posição, certo? Para que ele não fique atrapalhando. Pronto. Todos os resistores, pessoal, você pode ligar ao negativo, certo? Não existe uma regra para isso, mas aí eu prefiro ligar eles ao negativo. Então, negativo, pessoal, por convenção, a gente coloca com a cor preta e positivo com a cor vermelha. Então, ligar todos ao negativo, aí a gente vai ligar o negativo aqui ao GND do Arduino. GND vocês podem entender como um terminal negativo do Arduino, ok? O Arduino possui vários GNDs. Qualquer um deles serve como o nosso negativo. Já o positivo, pessoal, pode ser esses 5 volts, né? Que é a saída do Arduino. Ou, para o nosso caso, vai ser um dos pinos aqui, vai ser o positivo. Ok? Por quê? Porque aí, nos pinos digitais, eu posso tanto programar para ligar ou desligar cada pino desse. Ligar seria colocar uma tensão de 5 volts aí de saída de cada pino aí, positivo. Então, lembrando lá, o 12 está ligado ao vermelho, né? Ao LED vermelho. Vou mudar aqui para vermelho para ficar mais fácil de encontrar. O 11 está ligado ao LED amarelo. E o 8 está ligado ao LED verde. Então, vamos lá ligar o LED verde. Rapidinho aqui, pessoal. Só um detalhe, pessoal. Os LEDs, eles possuem duas perninhas um pouco diferentes, né? Um cátodo e um ânodo. Então, um deles tem que ligar ao positivo e o outro ao negativo, senão o LED não acende. Mas aí, tranquilo, pessoal. Se não acender de um lado, você só inverter, que ele vai funcionar. Então, pessoal, estando ligados todos os LEDs, né? Agora baixa e para o código. Então, se você tivesse em mãos o Arduino, você faria essas ligações aí. Então, vamos lá para o código. No Tinkercad, para quem tiver computador ou tablet, é possível programar tanto em blocos, que são esses blocos aqui, como blocos com texto ou somente texto. Eu recomendo que vocês coloquem somente texto. Por quê? Porque vocês conseguem fazer mais coisas, certo? Com um bloco fica um pouco limitado. Então, quando você abre o bloco, vai ter sempre um programa inicial e aí você vai modificando ele, né? Ou reescrevendo.
Como a gente falou na última aula, todo programa que é chamado de stress é composto por um VOD setup e um VOD loop. No VOD setup, você vai configurar os pinos, certo? Que você vai utilizar e algum sensor ou porta serial que você vai utilizar. Então, é a parte de configuração. O programa só lê essa parte uma vez. No VOD loop, é onde você vai colocar os comandos. O que cada LED deve fazer e quando. O que cada dispositivo deve fazer e quando. Beleza? No VOD loop, o programa é lido pelo Arduino de cima para baixo. Quando chega aqui no delay, na última linha, ele volta para o início, a linha 10. E assim fica indefinidamente. A programação do semáforo é bem simples, pessoal. Você basicamente vai fazer o quê? Dá o comando para, por exemplo, o LED vermelho acender, depois demorar um pouco de tempo aceso, depois desliga. Aí acende o LED verde. Depois apaga o LED verde, acende o LED amarelo. E demora um pouquinho de tempo no LED amarelo, acende o LED vermelho novamente e assim fica sucessivamente. Ok? O primeiro passo é configurar os pinos. Os pinos digitais, que é o que a gente vai utilizar, eles possuem duas formas de comando, ou output ou input. O output é para configurar os pinos como saída e input como entrada. Como a gente quer ligar o LED, então a gente vai configurar os pinos como saída de energia. Ok? Então vamos lá configurar os pinos. O comando para configurar os pinos digitais é o pin mode, que já está aqui nesse programa. Então aqui basta apagar esse nomezinho aqui. Nesse local você coloca a porta em que o LED está ligado. Começar pelo LED vermelho. O LED vermelho está ligado aonde? No 12. E qual o comando LED vermelho? Vai ser de saída ou de entrada? Saída. Então por isso a gente coloca o output. Lembrando, o Arduino ele diferencia maiúscula de minúscula. Então, tem que colocar o comando exatamente como está escrito aqui, o output. Pronto. Já configurei o LED vermelho. Vamos configurar os outros LEDs rapidinho agora. Configurar, você pode usar o comando de Ctrl+C e Ctrl+V para ser mais rápido, né? Então, vamos selecionar Ctrl+C, Ctrl+V. Ctrl+V novamente, porque temos 3 LEDs. Então, precisamos configurar cada um dos LEDs, cada uma das portas em que estão ligados os LEDs. Então, porta 11 está ligado o amarelo, porta 8, o verde. Pronto. Já configuramos os pinos nos quais os LEDs estão ligados. O próximo passo agora é dar os comandos para os LEDs acenderem ou apagarem. O comando para acender ou apagar os LEDs é o digital light. Por quê? Porque os LEDs são ligados na porta digital. Então, para ligar uma porta digital, a gente sempre utiliza esse digital light. Novamente aqui a gente coloca qual é a porta que eu quero dar o comando. Vou começar pelo vermelho, né? Então, colocar 12. Height. Height significa alto, ou vocês podem entender como ligado. Então, basicamente, eu estou dando um comando aqui para que o pin digital 12 seja ligado. Após isso, o que é que eu quero que o LED faça? Eu quero que ele permaneça um pouco de tempo ligado. Então, aqui eu vou colocar o comando de delay. Delay é o comando que significa espere. E o número que você coloca aqui é o tempo em milissegundos. Logo eu vou colocar aqui 5 milissegundos, que equivalem a 5 segundos. Então, basicamente, esse LED vai permanecer ligado durante 5 segundos. Após isso, o que é que eu quero que ele faça? Que ele apague, né? Então, mesma coisa. Coloca aqui digital light, a porta que o LED 12 está ligado e low, por quê? Ele vai agora ser apagado baixo, né? Low significa baixo, mas pode entender como apagado. Então, basicamente, esse comando
apaga, ou seja, desliga o pino 12. Beleza? Agora o que é que eu quero que ele faça? Eu quero que ele, ao apagar o LED 12, ele ligue imediatamente o LED amarelo. Então, vou colocar aqui, antes do delay, né? O comando para acender o LED amarelo. Como é acender? Add white. E colocar a porta em que eu quero que acenda o que agora? Depois que o LED vermelho for apagado, eu quero que acenda qual? O verde, né? Então, o verde está ligado na porta 8. Então, eu pino 8. Após isso, eu quero que o LED vermelho for apagado, o LED verde está aceso. Ele vai ficar aceso por quanto tempo? Vou colocar 5.000 milissegundos, que equivale a 5 segundos também, que é o comando de delay. Ou seja, ele vai esperar 5 segundos ligado. Após isso, novamente, eu agora quero apagar o LED verde e acender o LED amarelo. Então, eu vou copiar e colar aqui, só mudo as portas, né? Apagar o LED verde e acender o LED amarelo que está na porta 11. E após isso, o que é que eu quero que ele faça? Que ele demore um pouco de tempo aceso. Então, vou colocar o comando de espere, delay, pelo mesmo tempo, pessoal. Depois, se vocês quiserem modificar o tempo, colocar o amarelo por menos tempo, também pode ser. Modificar esse número aqui, colocar 2.000 milissegundos ou 1.000 milissegundos, vocês escolhem. Mas aí, como exemplo, coloca 5 milissegundos. Beleza? Após isso, o que é que eu quero que ele faça? Eu quero que ele novamente apague o LED amarelo. Então, vou colocar o comando aqui de apagar, que é o low. Copia e cola para ficar mais fácil. E escolha aqui a porta onde está o LED amarelo, que é a porta 11. E após isso, o que é que o Arduino vai fazer? Por estar num loop, né? Void loop, ele vai repetir a partir do primeiro comando. Então, o primeiro comando é acender o LED vermelho. Então, o que é que vai acontecer? Ele vai apagar o LED amarelo e acender imediatamente o LED vermelho. Pronto, pessoal. Essa era a atividade que eu queria que vocês fizessem. Seria desta forma aqui. Então, o Tinkercad possui a opção de simular a minha programação, ou seja, testar se ela realmente está certa, para que aí você possa consertá-la, né? Se caso tenha alguma coisa errada. Então, vamos simular aqui e iniciar a simulação para ver se deu certo. Então, pessoal, como ocorre várias vezes, nem em eletrônica, só termina o programa de fato quando você testa. Aqui a gente está vendo que não estão acendendo nenhum dos LEDs. O que será que aconteceu? Vamos conferir o que a gente fez, certo? Primeiramente, as ligações. Aqui já dá para ver um pequeno erro, né? Que a segunda perninha do LED não está ligada. Então, vamos consertar isso aqui. Vamos consertar isso aqui. Ó. Vou colocar vermelho de novo e vamos testar, né, pessoal? Novamente, simular. Então, pessoal, após ajeitarmos o circuito, né? Como eu falei, o LED possui uma perna que deve ser, uma extremidade que deve ser colocada num polo positivo e a outra no negativo. Então, basicamente, a gente errou nisso. Mas aí não tem problema, só é inverter. Esse é um dos erros mais comuns ao se ligar LED, ok? O LED físico, basicamente, a perninha maior, a extremidade maior é o positivo e a menor é o negativo. Mas aí, como a gente pode ver, o programa deu certo. Então é isso, pessoal. Valeu, até a próxima aula.